Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. No livro de Gênesis, capítulo 37, conta a história de José, filho de Jacó. José tem um sonho e conta para os seus irmãos. José, que já contava com o ciúme dos seus irmãos, passa a contar mais ainda com o ódio dos seus irmãos, a inveja e a trama, inclusive contra a vida dele. E aí, certa feita, José vai ao campo e seus irmãos tramam acabar com a sua vida. Isso tudo se intensificou após José ter contado seus sonhos para os seus irmãos. E aí os seus irmãos tramam contra a sua vida e graças a Rubem, seu irmão mais velho, não tentam contra a vida dele, porém o vendem como escravo. E aí já fica a primeira dica para nós, que os nossos sonhos nós não devemos ficar compartilhando, contando para um e para outro, qualquer que seja a pessoa. Seus sonhos você tem que contar para Deus, dividir com Deus. Tudo que Deus bota no nosso coração é para a gente compartilhar somente com Ele, até que o propósito dele, que é a realização do sonho, se cumpra. Então não devemos ficar contando nossos planos, nossos sonhos, nossas pretensões para um e para outro. Devemos somente ajoelhar e contar com Deus, contar para Deus. E deixa que na hora oportuna, após a realização do nosso sonho, do nosso propósito, do nosso objetivo, todos irão saber do nosso sonho. Então, não fique contando teu sonho para ninguém. Só com Deus, só conversa com Deus, só confessa para Deus, só pede a Deus, só divide com Deus e deixa que os outros vão saber quando você realizar o teu sonho. E essa dica é para você e para mim também, tá? Não me ponho fora disso não, de forma nenhuma. E aí, eles não conseguem, desistem de dar cabo da sua vida, porém forjam como se ele tivesse morrido e o vendem como escravo. E aí José vai como escravo para o Egito e chegando no Egito ele começa a servir como escravo na casa do chefe do exército do Egito. E aí José é sempre fiel a Deus a todo momento, e inclusive no serviço. E aí vai a outra dica que fica para nós: seja sempre fiel a Deus, servindo com alegria e fidelidade ao seu patrão, ao seu próximo. Sirva com alegria e fidelidade, e essa é uma forma de demonstrarmos fidelidade ao Senhor, sendo fiel ao nosso próximo. Não importa se o nosso próximo não é fiel a gente, não importa se o nosso próximo não é fiel a nós, se falam mal de nós, se tramam contra nós, devemos permanecer fiel ao Senhor, sendo fiel ao nosso próximo. Então, ore pela vida do seu patrão também, seja fiel no serviço, servindo bem, e isso são coisas que Deus se agrada, e é uma forma de ser fiel a Deus, sendo fiel ao nosso próximo, ao nosso patrão. E José, servindo com muita competência e muita fidelidade ao seu patrão, que agora é o chefe do exército do Egito. Aí a mulher de Potifar, a mulher do seu patrão, do seu chefe, começa a dar em cima dele, começa a assediá-lo, e ele negando e ele evitando, e
ela intensificando mais ainda o seu assédio, e chega um momento que ela está sozinha com José e tenta agarrar José. E José sai correndo. Literalmente, a palavra diz que ele sai correndo, foge do local. E nessa fuga, a capa dele fica na mão dela. E aí ela se vê em maus lençóis naquele momento e tenta inverter a situação, tramando contra ele. Começa a gritar, chama os seus serviçais, como se José a tivesse tentado agarrar. E aí chega aos ouvidos do seu patrão, de Potifar, e aí ele é preso. José é preso, e mesmo sendo uma prisão injusta, mesmo ele sendo injuriado, mesmo ele tendo sido fiel, e ele é preso. Mas José, em momento nenhum, murmura contra o Senhor, e em momento nenhum ele nega a sua fé com infidelidade. E ele continua servindo agora na prisão como fiel, fazendo tudo conforme manda o figurino, vamos dizer assim. E o chefe do presídio, o chefe da cadeia, da casa do general, acha graça aos olhos de José. E aí dá a José um cargo de chefiar aquela cadeia. E aí fica mais uma dica: seja fiel, e aonde você estiver, de alguma forma, Deus vai te exaltar, segundo a sua fidelidade. E assim é na nossa vida. Deus nos responde segundo a nossa fidelidade. Deus é fiel à sua palavra, e Ele não abandona um justo. E se você é fiel e justo, suporta o processo, que na hora determinada você será exaltado. E José passa a ser o chefe daquela cadeia, e naquela cadeia passa a fazer parte dois presos, um copeiro e um padeiro do rei. E esses dois presos, eles têm um sonho, cada um sonho, e ficam agoniados com aquele sonho, e José interpreta o sonho deles. E conforme José interpretou, aconteceu. O padeiro foi decapitado e o copeiro voltou a servir o rei como antes o fazia. E quando eles saem da cadeia, José pede a eles que, quando estiverem com o rei, lembrem-se dele, porque ele está ali injustamente. E eles são soltos, o copeiro volta a servir o rei, e 2 anos se passaram e o copeiro esqueceu de José, sendo que depois de 2 anos o rei tem um sonho e fica agoniado com aquele sonho, e chama os magos do local, e ninguém consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro lembra de José, que havia interpretado o seu sonho quando ele estava na cadeia. E aí o rei manda chamar José, e José pede que o rei conte o sonho, e após tendo contado o sonho, José interpreta e fala para o rei que ele vai precisar estocar 1/5 da produção de cada cidade, porque segundo o sonho do rei, haverá 7 anos
de produção alta, de bonança, e após esses 7 anos, haverá 7 anos de pobreza, seca e miséria. E José indica que o rei arrume alguém responsável para trocar a 5ª parte da produção de cada cidade. E o rei, tendo gostado da interpretação que Deus deu através de José, põe José como governador do Egito. Põe José como governador do Egito. E aí José, de ex-presidiário, passa a ser o governador do Egito. E aí fica mais uma dica, que a fidelidade de José a Deus tirou ele do presídio, da escravidão, e botou ele na condição de governador do Egito. Então, meus irmãos, o que fica como aprendizado para mim na história de José? Primeiro, não conte seus sonhos para ninguém. Não fique por aí contando seus objetivos, sonhos, desejos para um, para outro, para colega de trabalho, para vizinho, principalmente postando em redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Esquece isso. Sua vida particular é você e Deus. Então, não fique contando teus sonhos para ninguém. Seus sonhos têm que ser contados e divididos somente com Deus, porque é Ele que vai realizar. Outra coisa, independente da circunstância que você esteja passando, mantenha a sua fidelidade ao Senhor e Ele te exaltará no tempo determinado, no tempo certo, porque Deus já tem a nossa história na palma da mão e a nossa história é para vencer. Deus nos fez e nos faz vencedores, desde que eu siga fielmente o que Ele tem proposto para a minha vida através da palavra, que é algo que eu tenho que ler e meditar na palavra diariamente. Bem como eu tomo banho, assim eu tenho que meditar na palavra. Meditar na palavra já diz lá em 1 Josué, capítulo 1, em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não aparta de ti a letra desta palavra, desta lei. Então, se eu sigo o que está proposto para mim, se eu conheço o que está proposto para mim através da palavra, eu serei um vencedor. Se eu sou fiel a Deus, eu serei exaltado no tempo certo, no tempo determinado por Deus, que Ele já tem guardado para mim. A mim só cabe ser fiel. Então, assim fica a dica. Confere lá em Gênesis capítulo 37, a história de Josué, e tenho certeza que vai falar muito mais ainda ao teu coração. Deus abençoe, que a mão poderosa do Senhor permaneça estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.